Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado, querida irmã e irmão, que bom estarmos juntos nessa missão evangelizadora, cumprindo com o mandato do Senhor, ide, evangelizai, que assim nós possamos enriquecer a nossa vida cristã. Te convido a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Se você não for inscrito, se inscreva. Fazendo tudo isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na primeira semana do Advento, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomada de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida, como ovelhas que não têm pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Jesus reuniu os 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andares, anunciai o reino de Deus e dizei que está próximo o reino de Deus. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, mais uma vez, Jesus olha com compaixão. Jesus olha aquele povo que está cansado, abatido, ele diz, né? Como ovelha cansada e abatida, e ainda mais como ovelha que não tem pastor. Quando a ovelha não tem pastor, a ovelha fica à deriva, né? Como um barco que não tem leme, né? E aí essa ovelha que não tem pastor é uma ovelha que está cansada, que está abatida. Amados irmãos, muitas vezes, eu vou falar uma coisa para você, filho. Vou dizer uma coisa para você, filha. Não olhe para o seu padre e exigindo dele um exemplo que fosse sem nenhum vacilo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que muitas vezes nós estamos cansados porque muitas vezes os nossos pastores não têm ovelhas, ou melhor, desculpe, não tem cheiro de ovelhas, né? Como diz o Papa, pastor que tem cheiro de ovelha. E muitas vezes, nenhum julgamento da minha parte, nenhum julgamento, mas muitas vezes a gente vê que falta esse cheiro de ovelhas nos nossos pastores, e isso faz com que as ovelhas fiquem cansadas, muitas vezes. Mas quando o pastor não tem o cheiro da ovelha, a ovelha deve ter cheiro do Senhor Jesus, para dar a esse Deus, a riqueza desse Deus, pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão, para o seu pastor que não tem o cheiro de ovelha. Mais uma vez, Jesus apresenta aqui, chamando os seus discípulos, diz mais uma vez para eles: eu tenho compaixão. A palavra usada hoje, que Jesus tem usado hoje, diferente de ontem, né? Ontem ele dizia, tenho pena desse povo. Hoje ele diz, tenho compaixão. Ele vai
ele vai mais profundamente. Ele tem compaixão, com coração, com o coração. Ele no coração do povo, ele no teu coração, ele te acompanhando, compaixão. Tenho compaixão desse povo, porque está como ovelha que não tem pastor. Chegou a hora também da ovelha, no mundo que nós estamos vivendo, no tempo que nós estamos vivendo, tudo tão confuso. Está chegando a hora, cada vez mais, da ovelha cuidar também do seu pastor. Cuidar do seu pastor. Cuidar do seu pastor que talvez esteja ferido, que talvez esteja também cansado, também talvez decepcionado, talvez esteja indo por um caminho que Jesus não está indicando. Porém, está no meu coração isto, né? Esse cansaço por falta de pastores que têm cheiro da ovelha. E por isso a ovelha que tem o seu pastor, que não tem o cheiro da ovelha, esta ovelha tem que ter o cheiro do Senhor. Essa ovelha tem que ter o cheiro de Jesus. Amados filhos, quantas pessoas chegam para mim, vêm até mim, quantas pessoas vêm até mim que têm cheiro de Jesus. Elas têm cheiro de Jesus. Elas falam ao meu coração, elas gritam ao meu coração porque elas têm cheiro de Jesus. Compreende o que o Pai está dizendo? Elas têm cheiro de Jesus. Porém, Jesus quer alertar aqui para nós, para os discípulos, pede ao Senhor da messe, o dono da messe. Todo dia eu peço pelo Instituto Rainha do Clero, que nos mande pastores, que nos manda pessoas para essa obra acontecer cada dia mais. Já acontece no meu coração, no coração do Padre Gilberto, já acontece. Cada vez mais que eu vejo lá acontecendo o oratório, cada vez mais eu vejo como confirmação de Deus, e o cheiro das ovelhas junto com o pastor faz com que aconteça a graça, e isso vai animando a todos nós. Mas é importante destacar que ele pede, o Senhor diz, pede então, pede, porque as ovelhas são muitas, os pastores são poucos, então pede ao dono da messe, ao Senhor da messe, ao dono do instituto, pede pastores, segundo o coração deles, para dar continuidade a essa missão. Peça. Eu convoco todos para rezarem, cada vez mais. As ovelhas que têm cheiro de Jesus, possa cada vez mais rezar pelo nosso instituto. E aí, essa passagem é belíssima, porque nos provoca a viver a intensidade da missão com o cheiro do pastor e o pastor com o cheiro das ovelhas. Assim deve caminhar a nossa igreja, assim deve caminhar a nossa fé. E aí Jesus diz, onde fores, anunciai que o reino de Deus está próximo, ressuscitai os mortos. O que é esses mortos? Não é só mortos fisicamente, não, mas mortos espirituais. Tantas pessoas que estão mortas da nossa casa, da nossa família, que estão mortas espiritualmente, estão longe do Senhor. Ressuscitai esses mortos. Curai os doentes. Quantas pessoas que estão feridas com palavras, que estão doentes, ou com palavras rígidas do seu sacerdote, ou de alguém que exerce alguma autoridade. Então está doente. Curai esses doentes. Então o Senhor faz um mandato para mim e para você, que eu posso fazer, que você pode fazer. Onde fores, anuncie que Jesus está perto.
O reino dos céus, que é o próprio Cristo, está perto de nós. Então, que a palavra de Deus hoje está nos ajudando a entender a dimensão dessa palavra, de graça, talvez, dessa palavra que vai dizer, de graça recebeste, graça deveis dar. Não, nós não podemos negociar a nossa fé, nós não podemos ser sacerdote interesseiro em dinheiros, interessado somente em se dar bem, em ter um bom dízimo, um dízimo gordo, de ter santas ofertas. Não, isso não pode. Não é isto. Não é isso o entendimento da palavra. De graça recebeste, de graça deveis dar. É isso. Receba a graça do Senhor e dê a graça. Não venda a graça do Senhor. Nenhum de nós podemos vender a graça do Senhor, porque isso descaracteriza o chamado. Isso faz com que nós sejamos lobos no meio das ovelhas. E o lobo, no meio das ovelhas, ele vai dispersar as ovelhas. Então, ovelha, tenha cheiro de Jesus, porque quando você se encontrar com um lobo ou com um pastor vestido de lobo, você não se escandalizará e você rezará por ele, porque você tem cheiro do Senhor, e o teu cheiro fará com que ele se aproxime mais da graça de Deus. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, Augusta Rainha, nos ajude na nossa missão, dos filhos da Rainha do Clero, nos ajude no nosso instituto, que São José, patrono da nossa igreja, nos ampare, nos sustente na fidelidade a Jesus. Que Ele nos inspire a estar sempre na presença do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.